Fala galera, tudo bem com vocês? Iago Angelucci aqui da Jocum Almirante Tamandaré e estamos de volta na onda missionária. Que bom que você chegou, nós estávamos esperando por esse momento para falar mais sobre a nossa visão, falar mais sobre o nosso movimento. Na onda, né, como você sabe, é a visão de Jovens com uma Missão, a visão do Loren Cunningham, que um dia Deus revelou para ele uma visão de jovens invadindo todos os continentes da Terra através de ondas, e esses jovens estavam causando impacto e transformação através daquilo que Deus tem para a vida deles. Então, que bom estar aqui. Esse é um dia especial para nós, é um assunto diferente hoje, falar sobre negócios com uma missão, e para isso nós temos aqui uma convidada especial, a Elaine Veiga. Boa noite, Elaine. Boa noite, Iago. Obrigado pelo convite, né? O privilégio de poder compartilhar a visão que Deus deu pra gente, compartilhar com o pessoal. Eu espero que seja um tempo de edificação, de bênção. Com certeza vai ser um bate-bola, vai ser um tempo assim de saber mais, primeiramente sobre você, né? Você que está nos assistindo. A Elaine tem 32 anos como missionária. Então, gente, não é de ontem. 3 décadas, né? Então a gente vai ter com certeza assim, muitas boas surpresas para poder extrair, para poder conhecer essa missionária que hoje trabalha diretamente na nossa universidade, a Universidade das Nações. Não sei se você sabe disso, mas a Jocum também tem uma universidade onde nós formamos os missionários para enviar eles equipados com uma grande bagagem, não apenas intelectual, mas prática, para que eles possam discipular as esferas da sociedade. Então aqui na Jocum Almirante Tamandaré nós temos a Universidade das Nações, e dentro da Universidade das Nações nós temos a Faculdade de Negócios, é isso mesmo, Elaine? Isso, a gente está dentro da Faculdade de Negócios. E a Elaine hoje lidera essa frente aqui na nossa base, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas primeiro, Elaine, a gente quer conhecer você, né? Bora. Eu mesmo assim, a gente se conhece aqui um pouco na Jocum, trabalhando, mas sempre quando eu faço um podcast com alguém, é uma boa oportunidade para saber mais sobre a pessoa, o início, né? A jornada de fé. Então, fala para mim, primeiro, né? Casada, né? Casada, 29 anos, com o Cláudio Veiga. Já 29 anos casada? Mãe da Helena, de 27, e da Clarissa, de 26, que também agora é casada. Maravilha. E jocomeira. Sua filha tem uma filha dela, não sei qual delas, que é casada, inclusive, com uma pessoa de outro país, né? É, casada com sul-africano, né? O Ashley, eles se conheceram, ela foi liderando um prático de ETED para a África do Sul e voltou com um bônus, né? Um namorado. Que legal. Que agora hoje é o marido, né? Casaram esse ano, em fevereiro, estão casadinhos e estiveram agora visitando a gente aqui no Brasil. Bom demais. E você é natural de onde? Eu sou natural do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro? Baixada Capital? Fluminense. Baixada Fluminense? Nova Iguaçu. Que legal. Quer dizer, na verdade, nascida em Duque de Caxias, mas criada em Nova Iguaçu. Ok. E aqui no Paraná já tá há quantos anos? 5 anos esse ano, fazendo pouco 5 tempo. anos. Tá passando frio, se adaptando ainda aqui um pouquinho com a Não, gente? é Ou não? Você tranquilo. gosta do clima daqui? É tranquilo por conta dos anos que a gente viveu em Santa Catarina, né? Sim. A vizinho aqui. Seu marido é Catarina? É, Itajaí. Ele Peixeiro. Ele já pegou tainha já? Já comeu tainha? Já tá estolo, guri. Claro que já. Que bacana. Ele é de Santa Catarina, minhas filhas são catarinenses também, e a gente acabou também pegando frio na África do Sul, né? Mais tarde a gente conviveu bem com o frio. Hoje eu já não me adapto ao calor. Sim, bacana. Rio de Janeiro já não E falando nas suas façanhas, né? Como que começa a sua jornada? A sua jornada de fé, você vem de um berço cristão? Seus pais são líderes, pastores? Qual que é o seu contexto? Não. Minha mãe foi a primeira a converter na família. E um dia ela me convida para ir para a volta dos jovens da igreja dela. Ela me convidou para assistir a volta deles do retiro. E aí eu não tinha muito nessa pegada de crente, igreja do Rio de Janeiro. O que eu queria curtir era carnaval, né? E ver o pessoal ouvindo o retiro de carnaval. Foi algo novo, mas eu falei, vamos lá, vamos dar uma olhadinha. O pessoal me convidou para o retiro. Para ver a volta dos jovens do retiro. Eles estavam voltando do retiro e ia ter um evento na igreja, reunião do pessoal na igreja. E eu fui assistir. E aquilo ali foi bem impactante para mim. Eu falei, achei muito legal a alegria do pessoal, a maneira como eles trataram, me abraçaram ali. Não, olha, vem aqui, deixa eu te apresentar todo mundo da igreja. Você tinha quantos anos? Eu tinha 18. 18 anos. 18 anos. E aí eu falei, uau. Eu já tinha uma necessidade no meu coração, eu já vinha buscando algo a mais que eu não sabia o que era. Sim. E ali eu olhei e falei, eu encontrei minha tribo.
eu pertenço a esse pessoal aqui. E O que eles tinham de diferente? Era uma alegria, uma satisfação, um entrosamento, que aquilo ali... O fato da menina ter pego na minha mão, vem aqui, deixa eu te apresentar para todo mundo. Né? Essa introdução que ela me fez ao pessoal ali, eles muito receptivos, muito amistosos, então aquilo ali me conquistou e eu falei, uau, encontrei o povo que eu estava procurando, encontrei achou a minha sua tribo. Achei a minha tribo e ali fiquei. E com essa tribo veio também o desejo de conhecer a pessoa de Jesus, ou você já tinha um encontro com Jesus antes? Eu tive algumas experiências legais. Na época de escola, tinha uma menina que ela era da Assembleia de Deus, e eu no meu coração, né, não tinha nenhum contato com Jesus, eu falei, eu vou fazer essa menina ficar meio, né, fora da caixinha ali. Eu falei, meu propósito, na verdade, é assim, tipo, vou desviá-la. Vou botar essa menina para ficar, né, sair dessa, era da trança, da saia e tal. Mas foi uma experiência muito bacana, porque ela nunca me falou de igreja, mas aquela amizade, ela me apresentou Jesus. E me fez um desafio uma vez, Elaine, eu oro de madrugada e peço para Deus me acordar para eu falar com ele. Eu falei, ela, se você quiser, fala com Deus que você também quer acordar de madrugada. Eu gosto muito de desafio, né? E aí fiz isso. Eu orei antes de dormir e falei, olha, Deus, a Rosângela, minha amiga, falou que o senhor acorda ela de madrugada para orar e eu quero. E foi bem interessante que no meio da madrugada eu senti um toque, alguém me tocando, e eu abri o olho quando eu não vi ninguém. Eu já sabia quem era que estava me acordando e eu já caí de joelhos no temor, né? Eu falei, meu Deus. Comecei ali, dobrei o meu joelho e falei. Deus ali, era Deus me acordando. Tendo um encontro com você. Antes de converter, você teve um encontro com ele. Antes de eu me entregar para ele, ele já estava tocando a minha vida e se mostrando, né, quem ele era. Mas ainda não foi a conversão, demorou um pouquinho de tempo, né? Mas isso aconteceu antes de eu até visitar a minha mãe na igreja dela. Entendi. Foi uma experiência no ensino médio, né? Entendi. Então, ali a gente 16 anos, 17 anos. Isso aí era por volta dos 15 anos. Dos 15 anos. E ali foi a minha experiência, a primeira experiência com Deus. E aí depois eu fui, né? Acabei indo na igreja da minha mãe, ali eu fiquei. Qual igreja que era? Era a Igreja de Nova Vida. Nova Vida? Igreja de Nova Vida, que causou bastante revolução no Rio, Foi? né? Foi um movimento legal, um diferente. Assim, na cidade? Era porque era uma igreja que não era nem tradicional e nem totalmente pentecostal. Eles disseram que misturaram o Batista com a Assembleia de Deus e deu a Nova Vida. Legal. E foi muito legal. Foi uma igreja bem joia, que não tinha aquela coisa de usos e costumes, mas era o pessoal que era do reteté, tinha um lado pentecostal. E foi bacana. E você, antes, assim, a sua essência, a sua origem, como que você poderia descrever você mesma, né? Uma aventureira, uma curiosa... Quem é a Elaine, né? Claro que a gente, às vezes, quando vai conversar com alguém, assim, nesse contexto de podcast, uma coisa assim, no contexto missionário, a pessoa foca mais nessas questões do que Deus tem para a vida dela. Mas a pessoa sempre tem a sua essência, né? As suas características, né? Eu vim do interior do Paraná, né? Pé vermelho, né? Então isso já carrega uma certa característica, né? O que você acha que é essa herança, esse legado seu que você tem muito antes, inclusive, de conhecer Jesus com seus 18 anos? Eu acho que era uma essência de comunicação. Eu gostava sempre de comunicar com as pessoas. Não que eu fosse... Extrovertida? Extrovertido, sanguíneo descontrolado às vezes, né? Era bem sanguíneo. Hoje você parece ser muito mais assim, calmo, o colérico, sereno e tranquilo. O colérico assim predominou. Mas o colérico sanguíneo, né, que vinha. Mas assim, eu gostava muito dos eventos da escola, eventos, né, na minha cidade. Eu era muito disso, de eventos e estar junto com as pessoas e promovendo algo, né? Cultura quente, né? O carioca é de cultura quente. Sempre gostei disso. O contexto da sua família, assim, também é uma casa que sempre está recebendo pessoas ou não? Muito. Minha família, praticamente todo domingo, o pessoal perguntava se tinha festa. Muita gente, todo tempo em casa. E era bem legal. Irmãos? Tinha 2 irmãs. Uma faleceu, né? Tinha 2 irmãs. E meu casa pai... cheia. Sempre. Os comadres, compadres da época, os amigos, né? Sempre gente em casa. E nessa época, o contexto do Rio de Janeiro era muito mais tranquilo que hoje? Muito, né? Mudou você muito. tinha a possibilidade de sair. Eu lembro a época de Natal, você sair, deixar a casa aberta, as pessoas entravam, saíam, você visitava. Uma coisa que eu senti falta agora, na última vez que eu estive no Rio, a gente tinha cultura de cadeirinha na calçada. Essa é a minha cultura aqui do interior do Paraná. A gente ia pra ficava calçada, na rua, sim. Casa aberta, o vizinho cuidava da casa do outro. O vizinho era o tio, né? Virava família, vizinho era
praticamente família. Não é essa cultura de hoje você não mudou, né? cumprimentar, você não saber, na verdade, quem é, né? Todo mundo recluso, você, especialmente no Rio, a violência te roubou isso, né? Nesse sentido de roubar a liberdade, de você estar fora da sua casa, você não tem as crianças brincando na rua, né? Carrinho de rolimã e essas coisas assim. Hoje não tem, a gente não tem. O que você disse é importante mesmo, roubou algo, né? Roubou. A violência no Rio hoje está num nível bonito, que roubou essa questão de relacionamento. Roubou, na verdade, os relacionamentos que antes o vizinho era o tio, você passava, cumprimentava, você sabia quem chegava, quem saía, estava todo mundo ali bem inteirado da vida um do outro, né? E hoje não tem isso, por conta de estar recluso dentro de casa, cativo. Que bom que você teve o privilégio de viver essa época que ajudou você até ser essa pessoa mais comunicativa, relacional, pra frente. Foi bem bacana, a infância bem bacana, com muita gente ao redor. Que bom. Então, você recebeu um chamado de Jesus, eu quero também saber como você recebeu esse chamado de Jesus, ajuda você nesse contexto a ser uma pessoa que esteve conectada, relacionando com muitas pessoas, né? Foi bem interessante, assim, a surpresa de muita gente me ver como cristã, porque eu gostava do carnaval e das festas, né? Você era baladeira? Um pouquinho. Gostava. E assim, foi bem surpreendente, tanto para a família quanto para a maioria dos amigos. Ninguém via, né? Você, crente, na época, num contexto de 32 anos atrás, quer dizer, 32 anos eu tenho de missão, né? São 37 anos de cristianismo, 38. Então, eu tava olhando aqui, né? Falei, nossa, ela converteu, eu tava nascendo. Então, você e a maioria do povo que tá aqui. Eu faço parte de Jovens com uma Missão porque eu vim jovem. Eu vim aos 24 anos, eu era jovem, Você né? chegou jovem com uma missão, Cheguei. Hoje você é veterana com uma missão, hoje eu tô na VCUM, né? Você que tá assistindo a gente, que tá nessa fase da uma idade assim, né? Já como veterano, tem espaço para você em Jovens com uma Missão. Com certeza, e é uma coisa muito legal. Essa é uma crise que muita gente tem com a Jocum. As pessoas acham que é um lugar de adolescentes só. Não. É um lugar de jovenzinhos, né? E quando eles conhecem uma comunidade igual a nossa, que ela tem as gerações aqui compondo, né? Nós temos a vozinha, né? Temos aqui a Lucinha, as vozinhas, as anciãs, mas temos também a criança, temos o adolescente, o jovem, o marido, a esposa. E é importante para uma comunidade saudável você ter essa variedade, né? Você ter esse encontro de gerações, a gente ter a oportunidade de passar o nosso legado também, né? Porque hoje eu entendo que eu não tenho a força que eu tinha antigamente quando eu cheguei. Mas a gente ganha em sabedoria, né? A gente ganha nas experiências, então isso é tudo muito válido. E é legal que a gente não tem aquela crise, né, da envelhecer e enrugar, a beleza exterior só. A gente valorizar aquilo, a beleza que Deus vai trazendo ao longo da tua vida e o que Ele vai te acrescentando. Então isso é muito bacana, tá? Dentro de Jocum e saber que Deus não te desvalorizou porque você não tem mais a juventude e a força, mas Ele continua te usando, te fazendo como referência. É muito bacana ver jovens chegando e querendo ouvir, querendo aprender, compartilhar, né? Você tirar da força dos jovens e você compartilhar daquilo que Deus já fez na tua vida e encorajar. Muito jovem, quem chega, eu não sei, eu não sou capaz disso, eu não sou capaz daquilo. Cara, Deus te capacita, Ele chama, né? E Ele te capacita e poder encorajar muitos que estão desencorajados. Que maravilha. Você falou chamar, né? Fala pra mim então, pra nós, o pessoal que tá assistindo, a gente sempre tá curioso saber como que a pessoa entendeu. Olha, Deus tem um chamamento pra mim. Deus quer uma coisa diferente com a minha vida. Cara, isso foi muito complicado na minha vida, assim, no sentido... Eu nunca tive visão para missão. É mesmo? Eu nunca tive visão para vir para o campo missionário. E eu lembro que nós fomos, eu e uma amiga minha, que acabou vindo fazer TED comigo, nós fomos para uma vigília. E ali naquela vigília, quem é do Rio de Janeiro conhece, Bento Ribeiro, na época, era uma vigília, assim, que era super famosa e tal. E a gente estava nessa vigília. Essas vigílias aconteciam a cada primeira sexta-feira do mês. Na igreja ou na natureza e na montanha? Era na igreja, mas era num pátio. Hoje a igreja tem um prédio ali, mas era um terreno que eles tinham um quarteirão. E os bancos eram tocos com tábuas em cima. Uau. E era uma galera, era muita gente que vinha. Nós fomos para lá e o pessoal chamou, né? O pastor chamou quem tinha chamado missionário. Eu lembro que eu, minha amiga e uns 2 ou 3, ficamos para trás. E no ano seguinte a gente estava em missão, né? Você não foi? Eu não fui. Eu mas fiquei, no ano seguinte você chamado, não tenho. Tinha pessoal que falava, você vai para Jocum, é a sua cara. Eu falei, que Jocum? Vai você que conhece. Eu não quero saber disso, eu não quero saber de missões, eu te ajudo. Você acha que era uma questão assim de um entendimento que para ter um chamado era algo meio místico assim, que tinha que acontecer? Não, eu simplesmente não me via. Eu não tinha essa visão a meu respeito.
né? E algumas pessoas começaram a chegar perto e falar, nossa, Deus tem um mistério contigo, né? Os irmãos do coque, lá o pessoal. Sim. Porque Deus tem um pessoas que mistério. mistificam essa área, né? Acaba até dificultando algumas pessoas quererem fazer a obra de Deus, porque elas acham que é algo só para uma elite. Eu não tinha, eu não me via, eu não tinha entendimento. A minha igreja não era uma igreja missionária, nós não tínhamos esse contexto, nós não tínhamos esse histórico. E ali para mim, eu falei, não tem nada a ver comigo. Era bem envolvida com os jovens da minha igreja, eu trabalhava com os jovens, eu tinha um trabalho, né, na igreja. E assim, eu estava muito satisfeita com aquilo que eu estava fazendo, a gente estava tendo bastante resultados. E eu não tinha, né, essa visão. Até que uma vez um rapaz, ele veio fazer ETED, veio para Santa Catarina, e ele começou a compartilhar. Como ele era um jovem, né, ele também jovem, primeiro que a pessoa que veio falar de Jocum, né, e como ele era um rapaz bem bonitinho, eu dei atenção para ele. Falei, tá bom, vamos ouvir esse menino falar. Foi um garoto propaganda. Foi. A Jocum treinou ele para ir lá convencer você. E ele era um rapaz bem bonitinho da igreja e tal. Ele ficou falando. Eu sei que algumas coisas entraram. Ele falou uma peça, na época era peça Palhacinhos, ele fazia peça Palhacinhos, e peça, e evangelismo, e ele falou, e Jimmy, e Lore. Eu falei, gente, que conversa mais complicada é essa? Mas tá. E aí, alguns meses depois, a minha igreja fez uma viagem evangelística para uma cidade perto de Juiz de Fora, chamada Espera Feliz, uma cidade minúscula em Minas. E nós fomos, e nessa viagem aconteceu o boom na minha vida, né? A gente saía... Reviravolta. Então, o momento se a sua vida é um filme, tem o momento da reviravolta. Esse foi o momento, porque ali naquela viagem eu saí, comecei a evangelizar e as pessoas convertendo. E eu falei, que coisa louca é essa? Eu fiquei super empolgada. Aquilo começou a arder no meu coração, eu já estava trabalhando. Eu voltei, eu falei, peraí, deixa eu conversar de novo com aquele menino. Escuta aqui, como é que é esse negócio da Jocum mesmo que você estava falando para mim? Aí eu dei atenção. Deu clique, opa... Missões, eu falei, alguém sabe sobre isso. Eu quero saber, né? Porque como é que eu faço? Eu sentia a necessidade de aprender mais, eu queria aquelas coisas que ele tinha falado ali, né? Eu falei, eu quero saber mais. E aí ele me falou, olha, em janeiro a gente vai acontecer uma escola de verão, né? Lá em Santa Catarina. Que tal você fazer? Eu falei, tô dentro, eu vou fazer isso. E aí... aconteceu algo bem inesperado também, porque na época eu trabalhava no setor de crédito de uma loja e o chefe falou, olha, janeiro do ano que vem ninguém sai de férias. Eu já estava planejando as minhas férias. Ele falou, ninguém sai de férias. Eu não vou dar férias para ninguém. Eu estava já com 23, 24, para 24. Legal. Aí eu falei... Eu cheguei na Jocum com essa idade, 23 anos também. Aí eu falei... Aí eu senti que aquilo ali, eu falei, não, aí tem alguma coisa de Deus, porque nunca, foi a primeira vez que eles não dão férias em janeiro. Eu falei... não, agora eu tenho certeza que eu tenho que ir para lá. Aí eu não pensei duas vezes. Desceu para Floripa. Pedi as contas. É Floripa, né? Foi Balneário de Camboriú. Balneário Camboriú, uma escola de verão da Jocum. Isso, que era da base de Floripa. Aí eu falei, eu pedi as contas. Você sabe que a Jocum Floripa é uma das mais antigas. Assim, sim, tá entre as mais antigas do Brasil. Sim, se eu não me engano, é a segunda mais antiga. É Belo Horizonte, Florianópolis. Ela já tem... Rio Grande do Sul e Recife são as mais antigas, Será que uns 40 anos quase? Já. Mais de 40, talvez? Já. Né? Já, porque 32 eu, né, já legal. ali. E você chegou lá, então, nesse... Eu cheguei em Balneário de Camboriú, a gente nem sabia onde ficava, porque na época Balneário de Camboriú não era famoso. Sim. Com certeza, falei, muito mais pacato, a gente pensou que ia chegar numa tribuzinha, assim, num lugar bem, né, bem pequeno, uma comunidade pequena, e a gente se deparou com uma cidade que já tinha um certo movimento, mas a gente não conhecia. Santa Catarina não estava não era point, né, para o pessoal da mídia. E a gente chegou e eu fiz a escola de verão, e dentro da escola de verão eu decidi fazer a minha TED. Ali já recrutaram você? Eu sabia ali, Deus já tinha falado. E eu falei, não volto para casa. Essas escolas é impressionante, que as escolas de verão, hoje a gente chama escolas de férias, né? Sim. Da Jocum. Pensa numa ferramenta que mobiliza muitas pessoas para missões. Da minha escola de férias vieram 9 fazer TED. Uau. Vieram 9 pessoas. As bases de Jocum que têm se atentado a isso, né? A conseguir conectar e falar com aquela faixa etária de 15 a 18 anos ali, 15 a 20 anos. A probabilidade é muito grande de uma pessoa olhar o que está acontecendo nesse movimento da Jocum e falar, nossa, eu quero dar um próximo passo, né? Então é legal, porque eu nasci de novo no acampamento também de jovens, assim, e você veio para Jocum a partir de um acampamento, né? Sim, a volta...
A reviravolta aconteceu aí. A gente, de Balneário Camboriú, eu já decidi, já preenchi meu formulário para Fez ETED lá, então. Eu fiz ETED, na época era em Três Riachos, né? Ligado a Florianópolis, Sim. mas era um outro município. Sim. Mas eu fiz ETED em Três Riachos, naquele mesmo ano. Eu nem voltei pro Rio. E aí ficou servindo, porque no dossiê sobre você serviu Florianópolis, né? Durante Sim, um eu tempo fiquei 11 anos na base de Florianópolis, né? Uau. 11 anos, 9 anos Fantástico. eu trabalhei. Na época que eu vim, a gente tinha que passar por todos os ministérios, e 9 anos eu fiquei trabalhando com comunidade carente. Que foi um trabalho bem legal, a gente fazia trabalho na comunidade. Os modelos que a gente chama de desenvolvimento comunitário, Isso. Ministério de Misericórdia. Isso, na época era o Ministério de Misericórdia, né? Cheguei a liderar o Ministério de Misericórdia. E era uma coisa que você gostava? Amei. Eu amei. Foi, pra mim... O amor ao próximo, a ajudar aquela pessoa que Eu está na gostava situação muito de mudar a vulnerabilidade. mentalidade. Foi uma coisa que mais tarde eu entendi que Deus estava me ensinando, que eu hoje uso, né? Ajudar as pessoas a pensarem. Elas mudarem, elas se verem com uma outra ótica, Sim. sabe? Dentro da comunidade, tirar aquele assistencialismo, Sim. mostrar para elas o que elas poderiam fazer, Sim. né? Mostrar o que Deus pensava a respeito, o potencial que elas tinham. Uma das coisas que eu mais amei fazer foi a alfabetização de adultos lá dentro, Sim. mudar a realidade de um adulto que tem medo de sair de casa, que se sente envergonhado, que se sente menos, né? Capacitar ele a pegar um ônibus, ir ao mercado e ajudar a criança a ler. Então isso foi muito bacana. A gente distribuía cesta básica, tinha uma escola dominical com 60 crianças dentro da comunidade, fazer aquela multimistura para dar para as crianças, a gente fazia acampamento com as crianças. Muito ativa na comunidade. Sim, a gente comprou um terreno e estava pronta para construir uma casa dentro da comunidade. Puxa vida. A gente ia morar ali Você lembra dentro. de algo assim, uma história, um testemunho, algo que você falou, puxa, isso aqui foi marcante demais para minha vida, né? Eu Com acho que certeza. foi a alfabetização de adulto. Tinha uma senhora que eu discipulava ela e por muito tempo ela dizia para mim que ela tinha esquecido os óculos dela, que ela não sabia onde é que estava o óculos, por isso que ela não lia a Bíblia. Então eu lia, conversava com ela e tal, e ela nunca sabia onde é que estavam os óculos. Tadinha. E um dia o marido dela perguntou pro meu marido, né? A gente chamava tio Cláudio e tia Elaine lá na comunidade. Ele falou, tio Cláudio, tia Elaine não pode ensinar a minha esposa a ler, não? E aí ele falou assim, ela não sabe ler, mas ela tem vergonha de dizer para ela. E ela disse que sempre perdeu os óculos. Aí o Cláudio chegou em casa e me desafiou, né? Você não quer fazer Dona Valda, o nome dela, Dona Valda ler? Aí eu falei, mas olha só, eu falei, só fez né? o curso. Não, eu tinha feito um curso bem rapidinho, de um fim de semana na Batista da Lagoinha. Eu fui para um evento da Jocum e apareceu esse curso. Eu falei, vou fazer. Mas não tinha expectativa de utilizar ele, né? E aí eu fiz e foi muito bacana. Aquela mulher aprendeu a ler. Um dia o marido chegou em casa, ela estava chorando e lendo o livro de historinha da filha dela, e lendo a história toda, entendendo tudo que ela estava lendo. Foi muito bacana. E ela influenciou. A irmã dela veio aprender a ler, e a irmã falou para as amigas, e eu acabei tendo uma turma de alfabetização de adultos, e aquilo ali foi fantástico. Para mim foi algo muito, muito bacana. Com as crianças foi maravilhoso, mudança de gente que estava no tráfico, a gente levou gente para casa de reabilitação, mudança de vida, né? O pessoal que estava lá na bebida, na droga. Então, assim, ali era um terreno bem fértil para transformação, foi muito bacana. Surpresa, eu conheci a parte sua de trabalhar na África do Sul, morar um pouco na África do Sul, hoje aqui nesse contexto de negócio com uma missão, mas eu não conhecia a Elaine de desenvolvimento comunitário, de Ministério de Misericórdia. Assistência social a gente fez muito, serviço social ali dentro da comunidade. Apaixonada pelo necessitado, aquele que tem tanta escassez, né? Sim. Isso é muito sobre o Evangelho de Jesus, né? Tiago fala muito sobre isso, né? A verdadeira religião está ligada a atender a órfã, o viúvo, né? O necessitado de forma geral, né? E é um campo muito legal para você ver realmente a transformação acontecendo. A gente vê pessoas do nada, elas convertendo, morando às vezes em barraco, você vê a condição social dela mudando. Sim. Jesus entrando e fazendo diferença, ele mudou a mente, ele muda o coração. E aí começa tudo a transformar. E isso é o mais legal, entendeu? A gente tirar aquela mentalidade que ir lá e doar coisas. A comunidade te olha como um provedor para ele. Quando você joga isso para Deus, quando tipo você assistencialismo. Isso, a mentalidade de assistencialismo nunca foi parte da minha vida. Porque quando o pessoal fala assim, hoje em dia, quando você usa essa palavra, eu trabalho com serviço social, assistência social e tal,
acaba girando em torno da ideia de assistencialismo, né? Obviamente, existe pessoas que estão numa situação de emergência. Sim. Não tem o que fazer. Uhum. Mas o que eu tenho visto, né, até mesmo na nossa universidade, a escola de desenvolvimento comunitário que a gente tem, Uhum. ela está muito focada também a questão de ajudar as pessoas a criarem soluções, desenvolvimento Sim. também, produção de pequenos negócios, Sim. encontrar soluções nos seus espaços. Às vezes o recurso está ali, está na terra, está na água, está na comunidade, está nas pessoas, está nas habilidades que eles têm. Só que a gente vai aprendendo que a parte da pobreza está muito ligada à mentalidade. É verdade, porque elas não se enxergam como capazes. A gente tinha aula de artesanato e a gente tinha uma aluna que ela falava, eu sou burra, eu não sou capaz de fazer. Uau. Aí eu sempre brincava com ela. Né? É um pensamento. E foi inculcado pela família. Uhum. A família iletrada eu não vou conseguir. é aquilo ali, entendeu? Você não é capaz, e já adulta, né? Então ela era nossa aluna tanto da alfabetização quanto do artesanato. Sim. E ela falava, eu sou burra. Eu falei, então me mostra, cadê sua orelha? Né? Você tem rabo, se você tem pata, né? Então você não é burra, você não teve oportunidade. Mas era algo muito legal de você ver, e eu acho que para mim foi muito marcante o dia que vieram, uma pessoa da comunidade veio e me trouxe um repolho, que estava sendo um caminhão, estava distribuindo verduras na comunidade, e ela me trouxe um repolho. E eu falei, uau, agora eu cheguei no ponto que eu queria. Porque eles não me veem, porque eu morei dentro da comunidade 6 meses, né? Aquela que poderia receber alguma coisa. Eu não sou aquela que só dá. Mas hoje eles me veem como igual. Eles entendem que eles não têm tão pouco que eles não possam dar. Entende? Então eles começaram a se ver como aqueles que também poderiam dar. Uma vez essa mesma pessoa chegou para mim e falou, fulana de tal mudou para a comunidade e a gente quer ajudar. O que você pode fazer? Eu falei, o que nós podemos fazer? O que você tem que você pode contribuir? Isso. E aí ela se assustou. Eu falei, não, porque eu também não tenho muito, mas eu vou contribuir com o que eu tenho, você vai contribuir, e você vai levantar entre as pessoas o que cada um pode contribuir um pouco para a gente poder suprir a necessidade dela. Parece que isso foi contaminado, né? Assim, é uma história longa, assim, talvez de décadas e décadas, sobre talvez igreja, talvez missão, missionários, que chegaram com uma abordagem de dar recursos, né? Até missões internacionais, né? O estrangeiro, o europeu, o americano, o norte-americano. Sim. Na ideia de vir para um local e ter recurso financeiro, porque a moeda dessa pessoa é muito mais forte. Então parece que desenvolve um conceito, né? O aquela missionário mentalidade, chegou... eu vou ajudar, eu posso ajudar, e você precisa e eu posso. E aí você tira todo o potencial daquela pessoa desenvolver aquilo que ela poderia fazer a longo prazo para isso é sair nocivo. dessa situação. Porque cria uma dependência, né? Uma dependência, e você, ao invés de aumentar a autoestima da pessoa, você diminui. Aquele lá tem, eu não tenho, e eu nunca vou poder ter. Então, quando você consegue fazer a pessoa entender que ela pode, talvez não tenha exatamente o que o outro tem, mas ela pode melhorar a condição dela, né? Isso é muito bacana, quando ela entende, muda. E a gente teve a oportunidade de ver muita gente acontecendo isso dentro da comunidade. Parece assim, ouvindo você falando, parece que é isso que moveu e moldou você hoje para trabalhar na área que você está. Foi. Talvez foi a sua universidade, o seu PhD. Porque foi muito bacana o que Deus fez, aquilo que eu aprendi de Deus. Eu tive um desafio dentro da comunidade, eu trabalhava sozinha praticamente com o Cláudio. E eu pedi para, na época, a líder Morando lá dentro? Eu morava perto da comunidade, mas ainda não morava dentro da comunidade. Eu cheguei para a líder do treinamento e pedi para ela me mandar a equipe, né, para ajudar no serviço. E ela falou assim, olha, se você tiver condições de pagar o transporte e a alimentação deles no domingo que eles ficariam, né, mas assim, meio que um desafio debochado, né, assim, eu falei, ok. Eu fui para Deus e falei, olha, Deus, né, fiz a minha oração lá com ele. E eu quero ter equipe, eu preciso de gente aqui. E Deus começou a me dar estratégias para fazer bazar dentro da comunidade. E ele colocou no meu coração, você vai fazer bazar, mas você não vai doar nada. Você vai cobrar um preço que vai trazer dignidade para eles pagarem. Isso. E você também não vai usar nada do valor que você angariar dentro da comunidade para fora. Tudo que você angariar, você vai usar para investir no trabalho dentro da comunidade. Então, tinha esse compromisso. E foi muito bacana o visto de Deus e essa estratégia. Vai para a igreja e levanta. Eu falava para o pastor, eu posso fazer a divulgação do bazar? Pode. Então, tá legal. Aí eu chegava para a igreja e pedi, olha, gostaria que vocês fizessem doações de roupa e tal. Mas eu, assim, quero encorajar vocês, que roupa rasgada, furada, manchada e tudo,
Isso tudo eles Não, já têm lá, então vocês não precisam, porque já está suprida essa necessidade deles, né? Eu brincava com o pessoal. Mas aquilo que está travancando a sua gaveta, que você já tem tempo que não usa, você pode nos doar utensílios domésticos. Então a gente fazia um bazar muito bacana, dava fila. Pessoal, o dia de bazar a gente tinha uma comunidade e também falava para a igreja, vocês mandem alguém para distribuir folhetos e bíblias, né? E tudo que sobrar, eu não fico com nada. Vocês levam de volta para a igreja de vocês, porque no próximo bazar vai ser outra igreja envolvida e eu vou fazer a mesma coisa. Então Deus foi dando estratégia de como fazer, o que fazer e como mobilizar o pessoal. E foi bem legal também isso. Muito bom. Eu quero daqui a pouco falar, assim, saber sobre o momento que você está, mas eu sei que você também, depois desse período longo, trabalhando em comunidades em Florianópolis, na região de Florianópolis, você também teve outras experiências até mesmo fora do Brasil, né? Sim. Você morou em outros lugares? Quais lugares você morou, trabalhou? A gente saiu de Santa Catarina, a gente morou em São Paulo por 3 anos. Nós tivemos, em 2001, a gente teve um chamado para o Japão. Rapaz, no Japão? Sabe que eu tenho uma irmã que mora lá? É? Minha irmã Luana mora lá. Olha que legal. Já tem uns 4 anos que ela tá A gente está esperando há mais de 20 anos para ir para lá, mas a gente está entendendo que o tempo de Deus está chegando. Lá é uma terra, uma herança que Deus tem para vocês, então. Em 2021, Deus nos chamou para lá. Deus falou sobre terras do mar, as ilhas. A gente pensou que era Florianópolis, né? E foi muito engraçado que o Cláudio assistiu um programa que mostrava Okinawa, que é específico a ilha que a gente quer ir. Okinawa. E Deus falou, é sobre essa ilha que eu tô falando com vocês. E aí eu fiz meio incrédulo, Gideão, fiz lá umas provas com Deus e falei... E Deus colocou no meu coração... Nunca foram no Japão? Ele já foi 2 vezes. O Cláudio já foi? Ele já foi 2 vezes. Eu nunca pisei. Ele já foi naquele lugar, Ele já foi para Okinawa 2 vezes. Já. Okinawa, para quem não sabe, é a terra do seu Miyagi. Ah, é? É, onde nasceu o Karatê, né? Okinawa foi onde gerou o Karatê, que é uma ilha que é afastada da Ilha Grande, né, de Tóquio. É uma ilha que foi abandonada, né, pelo Japão durante a Segunda Grande Guerra. E eles não tinham armas, então eles desenvolveram o Karatê para poder se defender, né? O pessoal que está assistindo a gente, né, acho que é legal falar para vocês também, que recentemente a gente começou um ministério, né, uma base missionária de brasileiros no Japão, que é a Jokun YWAM Sakura. Está sendo liderada pelo Juninho, o Júnior, né, e a Sabrina, que eram aqui da nossa base e receberam uma visão de ir para o Japão também. Começaram uma base lá. Então, se você tem um chamado também para o Japão, tem uma equipe de brasileiros lá. Já pode se dirigir. Que estão rodando ETED, já tem escola missionária acontecendo lá, uma ETED. E que legal saber que vocês também estão se preparando. A gente tá no caminho. A gente está aguardando o que Deus falou para mim. Como Okinawa, a média de vida, né, de longevidade é de 102 anos, então não dá para eu chegar lá e liderar uma equipe de jovens ainda, né? Sim. Eu vou chegar liderando Tomara jovens ainda. Tomara que você ainda. receba a unção do lugar e viva muito, né? Eu tenho essa expectativa, né? Décadas e décadas. O Japão e o Brasil têm uma aliança, né, uma história, um legado muito grande. Bacana. Você sabe que fora do Japão, o lugar que tem mais japonês é o Brasil. A maior comunidade japonesa. A maior comunidade japonesa fora do Japão está em São Paulo. E os japoneses ajudaram muito o desenvolvimento do nosso país. Né? O sul do Brasil, o sudeste do Brasil, nas lavouras, nos negócios, na medicina. E a minha irmã é casada com um descendente japonês também, né? Então, eu sei que não só na questão de negócios, de trabalho, de estudos, mas eu sei que na questão da fé. É muito legal os ouvir os brasileiros, descendentes, a gente que foi tão abençoado pelo povo japonês, a gente pode abençoar muito aquela nação através do nosso coração, da nossa fé, né? Sim, a gente teve experiência durante 3 anos, 2 anos e meio. A gente trabalhou com a igreja Holiness. Holiness, já trabalhei com a Holiness, sabe aonde? Lá no norte, perto de Belém. Eles têm no Pará. Tem no Pará, o meu pastor pastoreou no norte. Estou tentando lembrar o nome da cidade pequena, mas é do lado da capital, perto de Belém. Castanhal, né? Você falou certinho. Trabalhei lá no prático da minha escola missionária. O meu pastor, né, que na época era o pastor Shinji, ele trabalhou lá no Pará. E a gente teve essa experiência e foi muito legal, porque no começo a igreja ficou meio na reserva com a gente e tal, mas depois de 2 anos e meio trabalhando com eles, foi uma experiência muito bacana. Foi o primeiro lugar que eu vi japonês moreninho, porque o sol é muito forte, né? E lá o que eu conheci, o japonês que eu conheci, ele trabalhava na agricultura lá, no Pará.
moreno, meio assim queimadinho do sol. O pessoal de povo Okinawa, lindo, eles sabe? são mais morenos e mais peludos do É? que o pessoal da Ilha Grande. Ah, Eles são não até sabia. discriminados por conta disso, por conta de serem mais morenos e mais peludos e mais baixos também, do que Interessantíssimo. o pessoal da Ilha Grande, né? Então você, como família, continua orando por esse Nós lugar, estamos orando. se preparando para Sim, estar lá. sim. O Cláudio teve 2 oportunidades de estar lá. Eu, com as meninas menores, eu abri mão, né? Para ele poder estar indo visitar. Ele levou uma equipe de ETED, depois uma equipe com membros da igreja. E foi uma das coisas bem bacanas. Foi depois depois do tsunami, né? Sim. Ele foi 2010? 11. 11 Ele foi foi o para lá. tsunami? O tsunami foi 2010. Mas ele foi em 2011 com a equipe. E foi muito legal o que o pessoal falou. Porque eles desejam ter brasileiros. Essa questão mesmo? nossa de sermos relacionais. Ah, Isso é muito importante, porque é uma cultura bem fria, é uma cultura que não tem toque, é uma cultura que não tem Sim. encorajamento. Então, quando o Cláudio voltou e falou, né, que um japonês chamou e falou, venham para cá, nós precisamos de vocês aqui, vocês são relacionais e a gente precisa disso. E foi algo que Deus realmente selou no meu coração, esse desejo de fazer essa diferença lá. vocês têm uma visão de algo específico? Vocês querem trabalhar com algo assim, já que Deus está mostrando para vocês? Ou não? Tá tudo em aberto? Assim? Não, estava em aberto até eu fazer a escola de negócios. Ah, sim. Deus já tinha dado uma visão, mas aí fechou, né? No meu caso, eu quero construir uma guest house com o trabalho que é feito com cordas, né? No quintal dessa guest house, a gente poder ter um lugar onde os japoneses vão ter um tipo de adventure, né? Aventura É lá. mesmo? E ali a gente processar as emoções, os sentimentos deles. Eles terem um lugar seguro para falar sobre que você sentir. e Cláudio são ligados também a essa parte do cuidado, né, de pessoas, do É. aconselhamento. Ele tá bem forte nessa questão do aconselhamento, Então né? cuidar de pessoas, a gerar um negócio que tem uma missão e discipular um povo, Isso. a alcançar um povo com a fé nossa Sim. em Relacionamento, né, com eles e mostrando Jesus. Já sei Jesus aonde nessa que eu vou maneira. passar um tempo na guest house, numas férias, assim, né? Bora lá. O Whitewater vai ser a nossa... Que chique. Foi muito legal, assim, essa visão que Deus deu, e eu compartilhei com algumas pessoas e eles encorajaram. Não, é isso mesmo. Vamos né? orar pela Elaine e pelo seu marido para eles chegarem nesse lugar e abençoar A gente aquela tem nação. orado e um tempo a gente passou de frustração de não conseguir chegar lá, mas a gente entendeu que Deus estava nos preparando em várias áreas para não chegar lá e não ser efetivo e voltar frustrado, né? Sim. Então, Nós assim, queremos, eu oro por isso, né? Que a gente possa chegar ao momento de enviar vocês e ser Amém. parceiros de vocês amém. durante esse início, né? Amém. Vai gerar muitos frutos. Isso vai ser bênção demais. A gente pensou que ia para lá no ano seguinte que a gente foi chamado, mas a gente tem entendido. E por conta desse chamado, muitas pessoas já foram para lá, Sim. para Okinawa, porque a gente acabou, né, levando pessoas para conhecer. O Cláudio foi com a equipe, a gente falando. Então hoje a gente tem um rapaz, um americano, que está lá, né, o Ryan, não sei se você lembra, ele esteve aqui na base. Ele passou por aqui e ele está lá. Ele agora, né, fixou residência, tem trabalhado com o pessoal da base de Okinawa, né? Sim. Então foi uma das coisas que a gente conseguiu fazer essa ponte e já foram outras equipes para lá. Que maravilha. Elaine, eu quero falar assim mais nessa reta final do nosso podcast, esse momento de entrevista, sobre esse assunto que parece até um assunto polêmico, assim. Para alguns não é, para outros é, para uns não chama atenção, não tem interesse, para outros assim tem uma certa até preconceito quando a gente começa a falar que na área missionária, no campo missional, tem pessoas pensando sobre negócios. Ou não só pensando, tem pessoas fazendo. Vamos falar sobre isso. Como é que é possível ser missionário e também estar dedicado à área dos negócios? O que é essa área? Quais que são as coisas até... Parece assim que falta conhecimento mesmo, né? Para muitos falta conhecimento sobre Deus chamar pessoas para atuarem diretamente nas áreas do negócio. Eu sei que tem pessoas que têm medo, tem pessoas que têm receio, tem pessoas que têm péssimos testemunhos também, como pessoas que mexeram com dinheiro e se deram mal, ou também se corromperam no processo. Sim. Então, por que trabalhar com negócios na área missionária, ou por que ajudar missionários a entender os negócios como algo de Deus? Para mim, né, tudo começou quando Deus falou sobre a nossa característica como brasileiro. Isso foi o começo de tudo.
o brasileiro ele tem semente de várias nações aqui, né? Fora a questão de nós sermos relacionais, sermos aquelas pessoas, um missionário muito adaptável, né? A gente tem essa adaptabilidade muito forte. Sim. E Deus começou a levantar essas características. Antes mesmo de falar sobre o negócio, Deus me chamou muito a atenção sobre nós, brasileiros. E quando Deus me fala sobre negócios, né? Ele fala que gostaria de usar, né, nós brasileiros nessa área. Mas uma coisa muito forte que a gente tem que entender, né, eu acho que é o ponto de partida, é essa desmistificação de sagrado e secular que nós temos. Sim. Trabalho é secular, negócio é sagrado. Como cristão, não existe sagrado e secular. Né? É o contrário, né? Os negócios estão no campo secular. Isso, é verdade. A fé, a igreja, a missão está no campo de algo sagrado. Se eu sou missionário, eu sou sagrado. Se eu estou trabalhando, eu sou secular. Então, vamos pensar sobre isso. Me ajuda a pensar. Eu quero conhecer também. Como que uma pessoa que está hoje fazendo negócios, um cristão, vai na igreja todo domingo, uma pessoa séria, mas ele tem os seus negócios. Como ajudar essa pessoa a entender que aquilo é algo de Deus? Pode ser a missão dele. Ela primeiro tem que ser intencional, porque não é só uma empresa com nome evangélico, não é só É o Shaddai, né? A pessoa fala, tem um monte de empresa, é o Shaddai, né? O Shalamagaia lá. Não é você ter uma empresa com nome, né, cristão, e não é você simplesmente ser... Não é só colocar a marquinha lá cristão. Do peixinho lá, não. Que a empresa virou crente agora, a gente é bem intencional com relação a isso, né? A gente é bem intencional. O pilar de negócio como missão, eles são 4 pilares, né? Que você tem que ter o teu negócio para impactar a sociedade, para impactar o meio ambiente, para impactar... Sociedade, meio ambiente. Sociedade, meio ambiente, a economia e o espiritual. Então, você tem que ser intencional. A tua empresa não é você estar num lugar e, vou mandar dinheiro para o missionário, eu vou ajudar determinado projeto. Não é recurso para poder dar um dízimo para a igreja? Não é essa a ideia? Não é isso. É a ideia de que a sua empresa seja rentável, né, para você trazer dignidade e integridade para os teus funcionários, para as pessoas que estão à volta, e ali você ter a oportunidade de que se aquelas pessoas... Os funcionários podem ser um campo missionário? Sim. A gente tem muita empresa funcionando agora com pessoas que são tiradas do tráfico humano, são pessoas da prostituição, né, da reclusão, ex-presidiários. Então, aquilo ali é... E a gente sabe que muitas empresas com patrão, né, cristão, às vezes não dão um testemunho que não é digno do evangelho. É visto como um cara mau, cara sem escrúpulos, um cara que trata mal seus funcionários. Agridem o meio ambiente, não se preocupam com isso, entende? Entendi. Então, uma empresa missional, ela tem que ter essa intenção. Preocupada com o lado humano? O lado humano, o meio ambiente, né, o social. Como que a tua empresa está sendo vista pela comunidade onde ela está inserida. Tem uma questão da prática de justiça também com o salário, como dar algo digno para o seu trabalhador? Como que você celebra o teu primeiro ano rentável de uma empresa missional? Como você celebra com o teu funcionário? Entendi. O que você vai fazer para você realmente mostrar, né, gratidão ali por ele, pelo trabalho, pelo empenho dele? Então, isso tudo tem dentro de uma empresa missional. Então, o que você está se propondo a fazer nessa escola de negócios como a missão? Esse é o nome? Isso, tem uma sigla? Escola de ENCM. 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 Essa escola de negócio como a missão que nós temos aqui na nossa base, viu, gente? Esse bate-papo aqui é para você entender também o coração disso, né? Essa escola é desenhada, então, para uma pessoa que tem sonho de empreender. Isso. E que ela quer saber assim, eu quero empreender, mas eu não quero só ganhar dinheiro. Eu quero que isso seja uma marca para a sociedade. Igual você falou, né? Você trabalha com comunidades carentes, então move o seu coração, o necessitado, o pobre, que está na busca de uma oportunidade. Sim. Essa pessoa que quer ser resposta para essa classe, para esse povo, para a sociedade, ela então é uma pessoa-chave, ou uma pessoa que tem o perfil para poder fazer um treinamento como esse. Exatamente. Você poder dar condição do teu empregado, né, da pessoa que trabalha contigo, de morar bem, de dar estudo para os filhos, né, de poder ter uma condição de vida digna, você trazer dignidade, né, um salário justo. Legal. No meu caso do Japão, de fazer o pessoal descansar, porque eles só pensam em trabalho. Trabalha, perde a família. Exatamente. Então você realmente, né, trazer isso, essa responsabilidade de chegar para o teu funcionário, como é que você vai desfrutar das tuas férias?
né? Agora, Você vai fazer o quê? muita gente está nessa crise assim, né? Eu tô falando com você para ajudar a esclarecer a mentalidade do povo missionário que tem receio e acha que esse treinamento não é de Jesus porque não está no campo dele do espiritual, né? Uma coisa, então, é você pegar uma pessoa, um cristão, que quer, então, empreender e ter uma visão missionária dos seus negócios. Eu entendi isso. E agora o cara que já é um missionário de tempo integral. Vamos pensar no tal do cara que é o brother nosso, que é jocumeiro. Ele tá pregando a palavra, evangelizando, ele é um líder de escola, ele é um líder de base, etc, né? Só que, de repente, ele se interessa por esse assunto. E aí ele fala, vou fazer a escola de negócios. Quem observa essa pessoa indo para a escola de negócios vai ficar com receio assim, estamos perdendo Quer o ganhar missionário. dinheiro. Quer ganhar dinheiro E vamos perder o missionário, porque esse cara não vai mais trampar, não vai mais trabalhar no contexto de se doar 100% para a obra. E aí, acontece mesmo? Acontece. É um risco calculado? Não é calculado por vocês? Como é isso? Como em toda a área, a gente tem pessoas que vêm fazer a escola de treinamento e discipulado e no final... E desanda no caminho. A gente está suscetível a isso, você está lidando com o ser humano, então tem esse risco. Mas eu acho que a gente vai minimizar o risco de dar errado, porque as pessoas antigamente iam empreender sem treinamento, sem base, né? Eu vou fazer porque eu quero ter sustento e sem direção. Tem muita gente empreendendo para ter sustento hoje, vendendo alguma coisinha? Tem. Tem. O que o pessoal está vendendo? Tem. O pessoal vende livro, né? Escreve livro e vende livro, né? Não é que seja errado, mas não é a nossa finalidade. A gente realmente quer treinar as pessoas que têm essa capacidade, que têm esse chamado, que têm esse entendimento, para que elas sejam efetivas na área de missões, entende? A pessoa vendeu lá, o seu produto para ter sustento, não está errado, só que não é essa a finalidade. A escola não é desenhada para ajudar o cara a vender mais o seu produto. Não. Entendi. A nossa escola é intencional no treinamento de empreendedores que querem fazer a diferença. Dar uma causa para o empreendedor. Mostrar, apontar para ele que ele pode ser um missionário efetivo dentro dos negócios. E muita gente que veio dessa área de negócios, pela mentalidade do secular e sagrado, abandona a sua capacidade de administrar, a sua capacidade de empreender e acha que se ele fizer isso, ele não vai estar sendo missionário, e a gente perde esse talento. A gente perde, né, essa capacidade que poderia estar sendo usada dentro do reino. De todo jeito ele vai empreender, eu estou entendendo isso, né? De todo jeito a pessoa vai buscar o meio dela de viver, de sobreviver, de empreender. Só que sem a mentoria, sem uma cosmovisão bíblica, é isso que você está falando, né? Isso. Então é melhor que invista tempo, vai investir, dando uma cosmovisão bíblica. E você cria uma plataforma segura para que você saia daqui sabendo. Nós temos o foco de mandar o pessoal, os empreendedores, para lugares onde o evangelho não entra. E hoje a gente isso tem. Que eu queria saber. Porque eu tô a janela 1040 está aí. Eu estou escutando pessoas que estão em lugares que é proibido pregar o evangelho. Lugares de perseguição. Você vai entrar Só como que missionário. Os caras chegaram lá e agora estão montando coisas, negócios. Tem isso? Está acontecendo mesmo esse movimento? Sim, a gente tem o pessoal. Nós ouvimos agora no encontro do BEM, um rapaz que abriu 4 cafés na Rota da Seda. É mesmo? Brasileiro. Isso ele pegou na Ásia? Na Ásia, Rota da Seda, que pega da Índia, vai até Nepal ali. Naquele lugar. Naquela rota. E ele abriu 4 cafés, sem saber, a princípio. Então, assim, por que vai para lá quebrando a cara? E qual a intenção dele? Ele queria evangelizar. O café dele não é para ele ficar rico, não? Não, é para realmente mostrar, né, o evangelho. E ele conseguiu uns resultados muito bacanas, assim como o pessoal que está no Nepal, né, com a fábrica e tirando as mulheres da situação de exploração, né, e tráfico humano, e dando emprego para eles. A gente quer ajudar os empreendedores a realmente serem essa plataforma, ser esse lugar onde Jesus vai se mostrar de uma forma que não é entregando folheto nem Bíblia. Sim. Entende? E outra, eu sei que eu tenho lido sobre isso também, e já vi até pessoas falando, ensinando sobre isso, que o mundo árabe, os próprios árabes, né, eles promovem muito isso, a partir da fé e da cosmovisão deles, muçulmana. Eles têm feito isso, eles vão para lugares na África ou na Ásia e montam suas empresinhas, né? Seus negócios, não empresinha, até negócios grandes. Sim. E dá o emprego para pessoas que nunca trabalharam. E aí chega lá o salário. Sim. Só que ele tem uma intenção também de impor a religião dele para aqueles funcionários. Teve essa experiência na África do Sul. Quem ele vai ouvir, né? Eu fico pensando, a pessoa vai ouvir quem coloca o pão na mesa dele. Sim. Se o patrão falar assim, olha, ou você vai lá na minha igreja, na minha mesquita,
Se você não for, você acaba perdendo seu emprego. Então, eu acho que eles estão fazendo isso de forma intencional. Muito intencional e muito efetivo. E o cristão Muito talvez efetivo. não. Talvez ele quer pregar, entregar a Bíblia e fazer estudo nas casas, só que daí chega final do mês. Essa que é uma pergunta interessante, né? Associar essa mentalidade de você dar, né, dentro do nosso meio cristão é muito forte. Na África do Sul, eu tive contato com a comunidade somali, o pessoal dos refugiados da Somália que estavam na África do Sul. E a maioria deles falaram, olha, nós viramos muçulmanos porque nós chegamos aqui, não tínhamos onde morar, não tínhamos o que comer, não tínhamos trabalho. E os muçulmanos nos ofereceram e falaram, olha, eu dou um lugar para você morar, para você trabalhar, se você frequentar a mesquita, se você se converter ao Islã. E a maioria que hoje moram lá como refugiados voltaram para o evangelho dessa forma. Moçambique, os cristãos estavam saindo por conta da pressão dos muçulmanos em Moçambique. Nós estamos aqui gerando emprego, nós estamos aqui mudando, né, a economia, e o pessoal vem para cá fazer o quê? Né? Os missionários fazer o quê? Eles não estão contribuindo com nada na economia do país e vocês estão dando chances e mordomia, né? No caso, eles falavam isso. Então a gente viu, e a gente vê a Europa. Os muçulmanos estão tomando conta, né? Sim. Quando um rapaz veio aqui na base outro dia falar sobre a realidade de que as igrejas viram bares, viram mesquitas, né? E naquele dia Deus, por que não? Esses lugares que antes eram igrejas voltarem a ser lugares, plataforma para eu poder falar, tipo um restaurante cristão, onde é uma pessoa cristã administrando aquilo ali. Sim. Um ambiente, né, um negócio gerido por cristão, mantendo a essência daquele lugar ali como um lugar. Obviamente isso não é um chamado para todos, né? Acho que são pessoas muito específicas. Sim. Que não é uma coisa para que tem uma... Até mesmo assim, né? Uma direção de Deus. É isso que vocês fazem? Vocês estão procurando essas pessoas? A gente procura realmente fortalecer, né, o chamado, capacitar essas pessoas que já têm esse chamado para o empreendedorismo. Né? Essa visão de realmente... essa habilidade para lidar com negócios. Então, a gente quer realmente facilitar para eles, né, o planejamento deles. Vocês fazem mentoria? Fazemos. Nós temos um coach que vai ajudar no planejamento, né? Nós temos a pessoa que vai estar fazendo o discipulado. O desenvolve um projeto. Desenvolve e apresenta o projeto dele, para que ele seja aprovado na escola. Isso é o que ele vai aplicar, então, pós-escola. O plano de negócio dele, ele vai apresentar para a gente, por uma bancada, então, ele vai ser avaliado. Vocês são, assim, um lugar, uma incubadora ali de startups. Exatamente. Entendi. Então, resumiu bem. Agora, sim, é um bom nome, né? Uma boa descrição. Olha, o Iago tá a escola de negócio é uma incubadora de startups. Exatamente. Só que não é a startup convencional, porque você está tentando ajudar aquela pessoa a entender a missão de Jesus na Terra. E mostrando princípios e valores dentro da Bíblia, entende? Fantástico. Porque as pessoas às vezes desassociam isso. Não, negócio não tem nada a ver com Deus. E a gente mostra o quão Deus é intencional através dos negócios. Desde o princípio, o quão negócios faz parte, né, da intenção de Deus. Tá cheio de Jesus dentro da escola ou é uma escola só técnica? Assim? Não, tá cheio. O pessoal vai encontrar com os princípios bíblicos, vão ver os exemplos. Lê Bíblia. Ora também? Ora, tudo crente. Que bênção. É muito bacana. O pessoal ficou bem impactado porque vem com uma ideia e aquilo amplia, a visão fica muito, muito ampla mesmo, né, dentro da escola. Vocês chegam assim, não sei, especular, trabalhar, pensar sobre isso, porque há um movimento espiritual nessa questão que a gente chama até mesmo assim o amor ao dinheiro, o mamon na vida das pessoas. Vocês tentam também ajudar as pessoas a entender o campo de batalha espiritual que elas estão inseridas, porque eu sei que é um campo de batalha. A gente tem aula, né, sobre contabilidade, economia, então todos esses temas são abordados porque se você vai lidar com negócios, você precisa entender, né? Você não ficar com medo do dinheiro, o dinheiro vai me corromper. E a gente sabe que é o amor a ele. Mas você não vai fazer negócio se você não mexe com o dinheiro. Então precisa realmente ter essa segurança e saber que você pode usar e deve usar o dinheiro para uma boa finalidade. Não é o dinheiro, mas é o que está no coração do homem, seria isso? Sim. Porque ele pode se corromper por outras coisas, não pelo dinheiro. Abraão era pobre? Eu acho que ele tinha muitos cabritos. A gente vê tantas pessoas que não compram. Davi, né? Próspero. E o problema é o que você quer fazer. Missionário pode ser próspero? Deve. Deve. Porque a gente precisa sair dessa mentalidade que nós, como missionários, só podemos receber. Você acha que
de alguma forma, assim, um missionário no Brasil fez um voto, assim, de pobreza em algumas décadas atrás? Rapaz, Você já foi assim? Não, eu Você não sempre foi assim? não, Sempre sempre foi assim, não me recusava a isso. É mesmo? Não, me É que você veio recusei. da capital, né? Você veio da Não, cidade grande. eu acho que Deus já me preparou com essa mentalidade. Uma vez o pastor chegou para mim e falou: vamos dar pro Jocumeiros, né? A gente chama uma equipe fazendo evangelismo lá na Oktoberfest. Faz aí uma sopa de pé de galinha, dá? Porque Jocumeiro come qualquer coisa. Missionário come qualquer coisa. Aí eu falei: como assim, pastor? Eu saí da minha casa, eu não comia sopa de pé de galinha e eu não fiz voto de pobreza. Eu falei, eu como se houver necessidade, eu estou disposta. Se não tivesse o que comer, você comeria. É claro. Pé de galinha. Eu já comi pé de galinha, eu gosto. Não que eu goste, entendeu? Eu gosto. Bem que na minha idade eu tenho bastante colágeno, né? Vale a pena. Mas eu não gosto. Mas essa questão de mentalidade, e que eu creio que nós... Mentalidade de pobreza. Nós, jocumeiros, muitas vezes vendemos, entendeu? Eu vou fingir, né, que eu sou pobre, Pra mim ganhar mais oferta. É claro. Isso é manipulação. É manipulação, é pecado, né? É pecado. E eu nunca tive essa intenção de manipular ninguém. E o ostentar? Porque daí o cara começa a ter uma vida melhor e assim, a gente tá aí com as mídias sociais, as pessoas querem ostentar a sua vida. Eu acho que... Eu não sei, né? É outro extremo, Iago, eu né? tenho um pouco de receio disso, porque do outro lado tem lá um trabalhador que de repente tá ganhando um salário mínimo, Elaine, para chegar no final do mês e mandar R$50 para você suado. Porque ele acredita na causa sua. E aí o missionário tá ostentando. Eu acho que você tem que realmente, no relacionamento, né? Eu sempre falo, os meus mantenedores são pessoas que eu relaciono, que me conhecem. Entende? Então, assim, você não vai ostentar, mas eu sou totalmente contra aquela ideia de que missionário não pode ir a restaurante, não pode ter férias, né? Você tem direito, você é trabalhador, a gente está aqui, as pessoas... E vão investir em você, né? Eu não fiz voto de pobreza, eu não saí da minha casa para viver em pobreza. Se tiver que passar por situações que já passei, tudo bem. A gente, quando morou na comunidade, a gente morou dentro de um barraco, que eram 2 peças, né? Onde... madeira, não tinha aquele tapa-junta, né? A gente tinha lá um telhado que não se encontrava, a gente via o céu, não sei como é que não chovia, aquela engenharia ali. E tudo bem. Você passar por situações assim, tudo bem. Agora, você viver numa condição dessa e achar que isso é normal, não tá bem, entende? Então, você tem que nem amar o dinheiro para você se envaidecer, você ser desonesto, não fazer aquilo que é devido com o teu dinheiro, porque eu acho que você gastar para uma viagem com a sua família, tudo bem. Agora, você ostentar, aí já é outro extremo. Isso está dentro do escopo da escola. A escola que vocês trabalham de negócio com missão está ajudando a discipular também a mentalidade da pessoa. Você saber ser intencional com o que você vai angariar, uso do dinheiro, né? Como angariar o Como recurso. você vai usar o teu faturamento. Qual é a finalidade? Não é para você pegar o carrão do ano e sair desfilando, entendeu? Entendi. Mas como você vai impactar aonde você está. Por isso que a gente tem os 4 pilares. A sociedade à tua volta vai te olhar como o quê? Aquele que está esbanjando, aquele que está contribuindo para que a sociedade num todo cresça, desenvolva, melhore. Entende? Porque essa é a nossa finalidade. Não é fazer do empresário rico, mas é enriquecer a comunidade onde ele está inserido. Ótimo. Entende? Tem alguns amigos meus que são empreendedores, eles falam assim que o empresário, o empreendedor, ele deve ser um elevador social. Conforme ele cresce, um elevador geralmente ele está puxando não só uma pessoa, né, necessariamente. Ele deveria puxar mais pessoas para cima. Exatamente. Então, é mais ou menos esse contexto que você tá falando, né? É isso que a gente quer. Ele cresce, obviamente, pelo esforço, pelo risco que ele está cometendo. Porque é um risco empreender hoje. Sim. Meu Deus, empreender nesse país aqui é um milagre, né? Empreender no Brasil hoje, por causa de todo o sistema de taxas, impostos e toda a Fora questão... a corrupção, né? A corrupção, o governo, né? O empresário, o empreendedor acaba sendo meio que herói, né? É muito risco que ele tem que correr para poder conseguir algum tipo de lucro. Mas tendo lucro e repartindo lucro com os seus trabalhadores, obviamente ele está sendo um elevador social. Sim. Se ele não for ganancioso. Porque o problema hoje é que tem muitas pessoas gananciosas que querem ganhar sozinho. O suscetível, né? Você tá suscetível a isso, né? A tentação vem para todos, né? A palavra diz, o pecado jaz à porta, mas a ti cumpre dominá-lo. Então, todo mundo pode ser, né, pego por essa situação, mas uma das coisas que nós queremos é que realmente a pessoa entenda, né, o empresário cristão, o empreendedor cristão, o empreendedor que tem negócio como missão, ele entenda especialmente que ele não faz negócio independente de Deus.
Não é pela força dele. Essa é uma pergunta-chave. Muita gente vai falar isso, né? Elaine, mas aí a gente está ensinando o missionário a não depender de Deus, Elaine. E aí, menina? Não tem como você ter uma vida em nenhuma área, tá? Em nenhuma área. Se você é um cristão, você vai depender de Deus para tudo. Né? A ideia da sua empresa, a maneira como... Você pode estar limitado na maneira como você vai administrar a sua empresa, mas Deus é ilimitado e Ele pode te dar a estratégia que nunca existiu. E você vai ser aquele que vai trazer essa estratégia. O empresário precisa orar, precisa buscar de Deus, com precisa certeza ter um relacionamento, ter integridade com Ele. A fonte melhor, a fonte mais criativa, a fonte de prosperidade, né? A fonte de tudo que ele precisa é o Senhor. Então não tem como você copiar a ideia de um que deu certo e você achar que vai dar certo na tua empresa, mas se Deus, né, te dá uma estratégia, te dá uma criatividade para você criar coisas, e a gente vê ao longo, né, da palavra, armas de guerra foram criadas, né? Deus deu criatividade conforme a necessidade, e eu creio que o Senhor pode falar coisas assim, trazer produtos, trazer estratégias que não existem, e Ele pode trazer a existência através de alguém que se coloque na brecha para ouvir, né? Legal. Eu acho que isso é muito bacana. O que você espera dos seus alunos depois de passar com você aí? São 3 meses, né? 12 3 semanas? meses, isso. Qual é a sua oração e a sua intenção? O que você quer que eles produzam no final? Eu quero que eles realmente descubram, né, o lugar onde eles podem ser essa resposta de Deus para aquela comunidade. Sejam efetivos, né, reflitam realmente, movam o reino de Deus através do negócio deles. Então, essa é a minha intenção. Que Deus use toda a capacidade que eles têm, todo o entendimento que eles adquiriram, todas as ferramentas que o Senhor possa estar usando para realmente trazer... Eles seriam objeto de transformação para onde eles forem. Isso é só no nicho da Jocum ou vocês também estão trazendo pessoas? A escola, é uma escola mais aberta ou é um grupo muito reservado ali? Não, obrigada por perguntar, porque a escola, ela é diferente das demais escolas da Jocum. Ela abre para pessoas que não são de Jocum, mas a pessoa tem que estar ligada, né? A igreja, congregando, liderança. Acreditar em Jesus, ser um bom cristão, ter uma indicação pastoral. Ter uma indicação, assim? Isso. E dá certo misturar essa turma na comunidade? Muito legal. A gente teve 5 alunos que não eram jocumeiros, né? 3 deles acabaram indo fazer TED. É mesmo? Fizeram a escola de negócio e depois fizeram TED. Foram fazer TED e ontem eu estava visitando um dos ex-alunos, ele pastoreando, mudou aqui para Curitiba e a escola teve esse impacto na vida dele, né? Ele entender que aqui seria um lugar onde ele poderia desenvolver melhor o negócio, né, da maneira como ele aprendeu. Então, é bem jóia, foi bem jóia. Frutos em vários aspectos. Várias. O fruto de... Eu não sei, né, não perguntei, mas você já está vendo algum desses negócios iniciando? Ainda não. É tudo muito recente, porque... Tem o alemão, né, que veio implantar aqui no Brasil. O negócio dele começou... Já começou o negócio? Já começou, né? A gente tem a negócio que está indo para Egito, né? A Isa, o projeto dela para o Egito, e a gente tem outras nações. Mas essa escola ela não acontece só aqui, ela é uma escola já mais antiga, então certamente tem outros frutos, não tem? Sim, a gente tem Nepal, né? A gente tem os Estados Unidos. Sobre a Índia, Estados Unidos. Índia tem um pessoal abrindo cafés em várias partes da Europa também. E uma coisa é bem bacana que essa escola acontecia há 17 anos somente nos Estados Unidos. Então nós somos a primeira turma fora dos Estados Unidos a estar rodando essa escola, né? A gente trouxe para o Brasil e agora nós temos essa chance, né? De não precisar de visto, não precisa pagar em dólar, né? Vai na sua própria língua. Então, assim, uma série de benefícios de fazer aqui com a gente. Que interessante, né? Conhecer mais desse movimento dentro da nossa universidade. Sim. Nós temos o colégio, né? Ou a faculdade de negócios, então... Que está dentro da ciência e tecnologia, né? Eu acho que é um campo ainda a ser explorado pela mentalidade jocumeira brasileira, porque muitos têm medo, receios, como você disse, e eu acho que você explicou muito bem. Quanto mais a gente falar e quanto mais a gente mostrar as evidências, né? Acho que eu encorajo você também nisso, né? Trabalhar nas evidências, mostrar o que Deus está fazendo. E muito mais do que divulgar uma escola, né? A gente está aqui falando sobre o coração, o que move você, né? Então, essa é uma pergunta legal, né? O que está te movendo? O que move? Você está aí com... Já chegou no 60? Daqui a 2 anos. Daqui a 2 anos. Você está chegando no 60 e ainda com energia, né? O que está te movendo? Esse chamado de Deus, né? Para valorizar
o povo da nossa nação essa capacidade e ver o que pode estar acontecendo, né, em outras nações. Então, essa oportunidade que Deus está dando, né, de trazer esse treinamento, de valorizar a nossa habilidade, a nossa cultura como algo específico de Deus para nós, né, nós brasileiros, e poder abençoar outras nações, isso para mim é assim, foi realmente o meu chamado, né, de olhar para a gente, tem muita coisa bacana. Só um exemplo de um brasileiro, o Léo abriu um café em Zanzibar, uma ilha na Tanzânia, né? Um café numa área extremamente muçulmana. Sim. E de um padrão bem elevado. E ele ali conseguiu estabelecer o café dele, ser conhecido pela sociedade, começar a empregar pessoas do local e discipular essas pessoas. Através do testemunho dele, as pessoas desejaram saber, né, por que eles eram diferentes. Então, assim, um brasileiro, né, chegando nesse lugar, não existia o café ali, e ele fazer um negócio bacana e deixar já hoje quem está gerenciando o café. Servir o próximo, né? Acho que hoje deixar um nativo lá no lugar, entendeu? Com uma mentalidade modificada, uma mentalidade, né, cristã. Hoje é tão ruim quando você compra, consome, vai num restaurante ou você tenta adquirir qualquer produto e você ser mal recebido, mal atendido, você não está em primeiro lugar, né? Acho que eu tenho muitas experiências ruins, assim, em vários lugares que eu já passei. E de você falar assim, puxa, a gente tá pagando por algo, o produto é ruim. E parece que a pessoa te atende fazendo um favor. É o atendimento, mas também é o produto. Você, alguém já deve ter se frustrado ao comprar alguma coisa, chega pelo correio e você fala, puxa, propaganda enganosa. Sim. Eu acho que isso não é a cosmovisão bíblica, certamente não é. Não. Do que vocês estão promovendo. Não. A integridade. A nossa intenção não é criar produtos que não sejam efetivos no sentido de atingir pessoas. O nosso não somos produtos só, mas a nossa intenção é de que as pessoas sejam alcançadas, seja qual for o produto que você vai oferecer. Que ele tenha qualidade para realmente trazer mudança na vida daquela pessoa. Né? Acho que eu penso muito sobre isso. Eu estava falando essa semana para os obreiros da base, falando assim sobre quando você quer vender alguma coisa e às vezes a pessoa tem muita mentalidade assim, como que eu vou fazer um produto que eu vou trabalhar pouco nele, mas eu vou ganhar bastante. Parece que já contraria todo o sistema, né? Porque a ideia é o contrário. Como eu vou servir o meu próximo com o melhor produto e para fazer coisa boa dá trabalho. Dá. Excelência dá trabalho. É verdade. E às vezes eu não vou ganhar muito, às vezes eu vou ganhar na quantidade. A maioria dos casos você ganha na quantidade, porque as pessoas vão olhar para aquele produto que você fez, seja lá um copo, né? Seja uma comida, alguma coisa. Fala assim, nossa, eu gosto daquele lugar. Puxa, que coisa boa. Ela vai indicar e ela fala assim, olha o preço é justo. O que me frustra muito hoje é a não prática de preços justos e baixa qualidade no resultado do que é oferecido. Então, isso dentro do mundo cristão, viu? Sim. Pouca qualidade, preço alto. Não fecha essa conta. Pra mim é o que me deixa meio... Eu tô meio revoltado com esse sistema, Mas é porque né? a mentalidade continua. Apesar do mundo cristão, a mentalidade continua. Quando é negócio, é secular. Então eu tenho que tirar proveito. Então acho que é isso, né? O que tá por trás do que a gente pensa como crente, vou vender, pronto. Qual é o princípio que tá regendo, entendeu? Qual é o princípio quando você faz o seu negócio? Qual é o princípio? Aonde que você está se baseando? No que você está se baseando? Qual é a base? Por isso que a gente fala que negócio como missão, você tem que depender de Deus e a tua mentalidade tem que estar conectada. Senão você vai entrar, você vai ser engolido por essa mentalidade que o mundo executa nos negócios e o cristão acaba entrando. Ao invés dele fazer diferença. Por que essa escola? Precisaria de uma escola? Se os cristãos estivessem realmente exercendo princípios e valores cristãos dentro dos seus negócios, nós não precisaríamos. Só existe a escola porque tem uma lacuna aí, é tem um uma problema. Necessidade, a gente precisa treinar. E como missionário, você não precisa perder a tua essência de ter a tua missão e você poder fazer negócio, do teu negócio, a tua missão. Né? E eu lembro que o Uncle David, que é o tio David, né, que teve a ideia da escola, ele é uma pessoa que trabalha com tecnologia, tinha um chamado para o Afeganistão, foi visitar o Afeganistão e viu a necessidade do povo ali. Sim. E ele queria levar alimento, açúcar, que era uma coisa difícil de adquirir, e Deus falou muito claro com ele. Por que você não traz o teu trabalho para cá? Abre a tua empresa aqui e traz dignidade para esse povo. Então, sabe, quando você tem um entendimento, a gente não pode
ficar independente de Deus dos nossos negócios. E ele ouviu Deus. Uau. E deu certo por conta disso. Foi o que Deus falou. E a gente, como empreendedor do reino, a gente precisa disso. Ouvir o que Deus tem a falar. Pra gente fazer diferença. Senão você vai ser só mais uma portinha de venda. Você vai ser só mais uma empresa. Disso, porque para fazer negócios, a pessoa precisa ouvir algo de Deus. Sim. Não só ser movido pela necessidade. Ela pode né? fazer negócio. Ela pode se empreender. Mas não vai ser um negócio como missão. Entendi. Entende? E tem pessoas que têm negócio. E possivelmente tem vai pessoas que têm missão. E possivelmente o negócio dela pode dar certo? Pode. Mas vai ser efetivo quanto ao reino de Deus? Nós queremos pessoas que Não façam muda o mundo. negócio e sejam efetivos dentro do reino. Que legal. Não é sobre negócio, não é questão, não é sobre o quanto você vai ganhar, não é sobre o quanto famoso você vai ser, o quanto seu negócio vai ser reconhecido, mas é sobre realmente o quão Deus vai poder mover princípios e valores através dele. Fantástico. A gente está chegando no final, né, dessa prosa. E eu já estou pensando assim, para quem que eu vou mandar esse podcast depois, né? Porque eu tenho amigos empresários que, inclusive, alguns estão em crise. Hoje mesmo eu estava falando com um amigo empresário que estava numa crise. Por quê? A empresa roubou o tempo dele com Deus. Ele está numa crise que ele não consegue congregar e ele está escravo do serviço. E, então ele está colocando esse trabalho, esse empreendimento dele, acima da missão de Deus para a vida dele. Ele está se perdendo no processo, né? E outros também que estão frustrados, que estão fazendo, mas fala assim, qual que é o meu papel nesse mundo? Porque ele vai na igreja, né? Sabe qual que é a crise de muita gente? A pessoa vai na igreja, daí ela olha assim pra igreja e aí ouve as pregações e, puxa, você tem que fazer algo pra Deus, você tem que servir Jesus e tal. E aí ele olha, tem poucas opções, ou eu sou pastor, ou eu sou missionário, ou eu canto no louvor, ou eu sou do coral, ou talvez eu dou aula na escola bíblica dominical. Aí ele fala assim, puxa, eu não sei fazer isso. Então ele se sente muito frustrado, porque as opções são poucas, né? E ele se coloca no lugar assim, puxa, então o meu empreendimento, o meu negócio não é de Jesus. Eu só vou ser mais santo, talvez, se eu cantar no louvor. E aí ele não consegue olhar e gastar a energia dele na missão que Deus deu para a vida dele, né? Na área do empreendimento. Então, já tô pensando em pessoas que eu vou mandar isso aí. Manda. Se quiserem, a gente tem o treinamento aí. E uma coisa legal, a gente tem a escola Pode física. fazer o convite, faz o convite pro pessoal. Nós temos a escola física, nós temos a escola online. O mesmo conteúdo que você tem aqui presencial, você vai ter online também. O mesmo suporte, nós temos o coach, nós temos o discipulador, a mesma literatura que você vai ter, não vai ter a presença física, nossa presença física o tempo todo, como o pessoal aqui presencial. Mas o conteúdo é muito bacana, todos que fizeram a escola, né? Nós tivemos um português e uma brasileira o ano passado na nossa primeira escola aqui. Sim. E eles amaram, ficaram muito surpresos com o conteúdo. É um conteúdo de qualidade, né? Maravilha. São vídeos e livros e o ensinamento ali é muito surpreendente, é muito bacana, é algo que o Mark Fisher, que está liderando no Colorado, ele se dedica bastante à qualidade do material, então vale muito a pena. O pessoal, legal, vocês estão, né, fazendo isso aqui. Não, é uma coisa que realmente é de excelência. É transformador? É transformador e assim, a gente procura fazer com excelência, Ótimo. sabe? É algo que a gente busca excelência. É uma marca, né, que tem, né, na Escola do Colorado e a gente tem feito essa parceria porque realmente tem uma excelência naquilo que é feito. Então, a gente passa algo realmente que tem surpreendido. Sim. Nós não tivemos nenhuma resposta, né, dos alunos do ano passado dizendo, não, isso aí, o material é ruim, o conteúdo é ruim, eu me decepcionei. Muito pelo contrário, as respostas foram muito positivas, né? Então a gente está aí incentivando a todo mundo que queira, né, que está achando, mas se eu for missionário eu vou ter que deixar o meu negócio. Sim, acredito muito. Vamos colocar nos pilares certinho, você entender o que e como Deus quer usar, né, a sua habilidade, a sua aptidão e empreendedora para mover o reino de Deus. Que maravilha. Gente, né, obrigado você que acompanhou, tá se sentindo assim animado, empolgado por aquilo que a Elaine tá falando. Elaine, eu fico feliz em poder conhecer também a sua história, não só o que você está fazendo agora, mas esse legado seu, esses 32 anos investindo em missões e ajudando tantas pessoas.
essa herança que você carrega de ajudar as comunidades lá na região de Florianópolis, certamente é o que te move agora, que você continua com o desejo de ajudar as pessoas a serem mudadas, transformadas e a pensarem de forma bíblica, né? É muito bom poder conhecer. Obrigada, Iago. Obrigada pelo posso convite. ajudar você a chegar nesse lugar, o Japão, né, como um lugar da sua herança também. Sim. E deixar esse legado aqui no Brasil na multiplicação dessa escola na Universidade das Nações. Para você que assistiu, fica o convite. Escreve para nós, entra no nosso Instagram, o nosso Instagram é Jocum Almirante. Entra em contato, a gente coloca você em contato direto com a Elaine. E a gente agradece você que está fazendo parte do Na Onda Missionária. Porque o Na Onda, Elaine, é exatamente isso, ajudar as pessoas a entrar nessa onda. Tá acontecendo algo. Deus está fazendo algo nas nações, Deus está fazendo algo no Brasil. Então tá acontecendo uma grande onda. A gente precisa aprender a surfar essa onda. Com certeza. E essa é mais uma das estratégias que a gente tem, né? E só para reforçar, lá em 1986, quando eu converti, havia essa promessa para o Brasil de nós sermos celeiros de missões. Então, esse celeiro precisa realmente botar essas sementes para serem espalhadas. Tá, né? na hora. O celeiro não pode ficar cheio não, e guardar, não. E a gente precisa ter essa estratégia, né? Realmente renovar as estratégias. A gente chegou em muitas nações simplesmente como missionários. Né? Mas hoje o negócio como missão pode abrir portas para as nações que estão fechadas. Né? Maravilha. Gente, obrigado. Até a próxima na Onda Missionária. A gente se vê por aqui. Deus abençoe muito a vida de vocês. Até a próxima. Um forte abraço aí.